Vamos aprender a falar quando. Vamos aprender a falar when. Pega seu papel, pega sua caneta, que nós vamos agora aprender mais um pronome interrogativo. Daqueles muitos, daquela galera toda que nós já vimos. Então, o meu nome é Débora, eu sou a sua professora de inglês. E eu estou aqui te ajudando, te ensinando inglês para que você não perca oportunidades, para que você não perca nenhuma oportunidade, seja de emprego, seja de viagens, de conhecer alguém interessante, de fazer alguma programação, de assistir TV, ouvir música, podcast, seja para se divertir ou principalmente para o seu trabalho. Eu não quero que você perca oportunidades, porque o inglês está te impedindo. Então fica aqui comigo que hoje, nessa live, nós vamos falar sobre quando, when, em inglês, ok? Bora lá? Eu vou dividir a minha tela com você e eu gostaria que você desse uma olhadinha em algo que nós temos feito. Já estamos nessa jornada de pronomes interrogativos. E se você não assistiu nenhuma live, eu gostaria de te informar que eu já falei sobre o what, cabelo todo atrapalhado, eu já falei sobre o what, já falei sobre o who, já falei sobre o where e hoje é dia do quando. Então, todas essas perguntas, esses pronomes interrogativos, que na verdade são eles que começam as perguntas em inglês, eles são super úteis para quando você conhece alguém e quando você está bisbilhotando, quando você está perguntando, conhecendo mais a fundo a pessoa. É para isso que serve o pronome interrogativo, para você perguntar para as pessoas onde você nasceu, de onde você estudou, de onde você é, de que país, né? Nós que moramos fora, eu tô falando principalmente com você que é imigrante. Eu tenho certeza que você que é imigrante sabe a necessidade de falar inglês. E é por isso que você tá aqui comigo agora nessa live. Então, os pronomes interrogativos, eles nos auxiliam a fazer perguntas e conhecer mais pessoas. Conhecer a fundo a pessoa com quem você está falando, seja para uma amizade, seja no trabalho. Então, você vai lembrar comigo que aprender os pronomes interrogativos é essencial para que você consiga sair do basicão do how are you? Você conhece alguém e fala, e aí, tudo bem? Você encontra com a pessoa e quer conversar. E aí, tudo bem? Imagine comigo que a conversa vai começar. Tudo bem? De onde você é? Aí você não sabe o que é where. Eu já te ensinei. Onde? Where are you from? Repete comigo aí para você já ir treinando. Where are you from? Pronto, a pessoa te perguntou. Depois ela pergunta para você. Where do you live? Onde você mora? Where do you live? E você tá ali esperando. Fala assim, oh, meu Deus, tomara que continue assim, que tá indo bem e eu tô entendendo o que a pessoa tá falando. Mas, quanto mais você conversa com a pessoa, mais pronomes interrogativos vão aparecer. Mais eles vão surgir. Então, é importantíssimo que você memorize quem é quem. Isso é super essencial. Para você também, a pessoa te perguntar quando, você responde onde. E onde não é quando. Onde é where. Foi o que eu acabei de falar com você. Hoje, nós vamos treinar o when. Hoje, nós vamos treinar o quando, tá? Pronúncia dele. When. Fale comigo. When. Simples assim. Todas as vezes que você falar quando você está livre para conversar comigo, você está sempre ocupada, isso é o meu marido que fala para mim. Quando você está livre, quando você vai viajar, quando? Temos inúmeras opções de respostas, temos inúmeras opções de fazer pergunta com ele. E eu vou te mostrar aqui algumas e super importantes. Quer ver qual é a primeira que eu quero te mostrar? Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira pergunta, when are you free? Acabei de falar,
Meu marido me liga, tá livre? Não, tô em aula. Tá livre? Não, tô fazendo uma live. Tá livre? Não, tô trabalhando muito. When are you free? Repete comigo essa pergunta. Quando você tá livre? When are you free? When are you ready to go out? Quando você tá livre? Quando você está pronta, perdão? Ready é pronto. Quando você está pronto ou pronta para sair? Go out. Go é ir, out é fora. Quando as duas palavras se ajuntam, é o sair. Eu vou sair para ir no restaurante, eu vou sair para ir ao cinema, ao supermercado, à praça, eu vou sair. Go out. Quando você está pronta para sair, gente, isso é uma conversa bastante de marido para mulher, de namorado, bastante coisa de homem para mulher, né? Seja marido, namorado, companheiro. Quando você está pronta para sair, pelo amor de Deus, já tem uma hora que está se arrumando. Pontualidade! When are you ready to go out? Quem nunca ouviu essa frase, me conte aqui nos comentários. E aí, vai demorar mais o quê? Meia hora? Quando? Quando você está? Eu quero que você se recorde que quando eu faço perguntas na língua inglesa, todas as vezes que eu faço pergunta, eu vou inverter o famoso amigo verbo to be. Então, você pode observar aqui nessa frase que nós temos when are you? Não é you are. Por que está invertido? Porque é uma pergunta. Todas as vezes que nós fazemos perguntas usando o verbo to be, nós vamos invertê-lo. When are you free? Se eu estivesse falando quando ela está livre, when is she free? Ela, she, está, is. Quando eu faço a pergunta, inverte porque verbo to be, na interrogativa, em uma pergunta, ele aparece invertido. Treina comigo aí a sua voz. When is she free? Mais uma vez. When is she free? Ótimo. When are you free? Lê aqui comigo. When are you free? Perfeito. Treine a sua voz. Treine a sua voz sempre. Fala, repete, anota. Lembre-se que nossa live é uma live aula. Papel, caneta, muita boa vontade e solte a voz para você aprender inglês. Toda live que você fizer comigo, você vai sair da live aprendendo algo, escrevendo algo. É isso que eu quero te ensinar inglês. Eu quero que você esteja aqui comigo realmente querendo aprender inglês. E pode ter certeza que você vai aprender, certo? Então vamos continuar. Quando você está livre, when are you free? Quando você está pronta para sair, meu marido sempre fala, e aí, mais meia hora? When are you ready to go? Preste atenção na pronúncia do ready, tem um Y no final. E às vezes as pessoas falam red, como se fosse a cor vermelha. E não é red, é ready. Quando você vê um Y, deixa eu até dar uma enfatizada aqui. Quando você ver um Y no final, as palavras serão pronunciadas com um I longo. A pronúncia do ready, pronto, ready. É muito comum essa frase. Você está pronta? Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Fala comigo. Are you ready? Outra coisa que é muito comum nos jogos com criança, ou jogos, você ouvir a pessoa falar ready, ready. O britânico pronuncia mais o D, o americano dá uma engolida no D e fala ready, ready, o D vira um R, certo? Eu prefiro a pronúncia britânica e eu vou enfatizar o D. Ready, ready, ok. Quantas vezes forem necessárias, você vai repetir essa palavra comigo, que é a palavra clássica que eu ouço muita gente falando errado. Então vamos lá. Se for repetir uma vez, 2, 3, 5, não tem problema, mas repita aí comigo. A palavra feliz. Como é que você diz a palavra feliz em inglês? Se você acertar, eu tô mega hiper feliz. Happy. Eu estou feliz. I'm happy. Eu ouço muita gente falando happy.
como se fosse um P seco, é só um P, p. Não, happy. I'm happy. Tô feliz que você acertou. I'm happy you got it right. Happy. Se for preciso, repita 2, 3 vezes, mas repita comigo. Happy. E é a mesma coisa do ready, que eu acabei de falar. Tem o Y, você vai caprichar. Tem gente happy aqui no nosso comentário e eu também estou muito happy. I'm very happy que você também está, Márcia. Olha, vocês praticando a sua voz, toda vez que você estiver numa live, que eu estiver falando com você, eu vou pedir muito que você pratique. Abra a boca e fala. Sem vergonha de ser feliz. Tá no ônibus, fala. Tá no metrô, fala. Tá em casa, fala. Você tá numa live aula. Você tá aqui para ser happy. Capricha no Y. Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Quando é a festa então? When is the party? Quando é? When is? Quando é? When is? Quando é o seu aniversário? Comenta aqui pra mim, deixe-me ver quando é o aniversário de vocês e me diz já quando é a festa pra eu poder ir, né? Me diz de onde você é também, where are you from? Pra ver se dá pra eu chegar nessa festa de aniversário. Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Detalhe de pronúncia. Nós temos aqui o TH na palavra birthday. Birthday. O que às vezes eu ouço pessoas dizendo birthday, como se fosse um S. Birthday, birthday. Tente fazer esse som comigo, ok? O TH inicial do obrigado, obrigada. Thank you. Língua no meio dos dentes e sopra. Thank you. Thank you. Agora vamos colocar esse TH no meio da palavra. Birth. A mesma coisa do thank you, a gente vai colocar agora ele no meio. Aliás, no fim. Vamos falar a palavra nascimento em inglês? Porque afinal de contas, a palavra birthday, separa ela ao meio e significa dia do nascimento. Birth, nascimento. Day, dia. Birthday. Separa essa palavra que vai ficar mais fácil para você pronunciar. Birthday. Já sei aonde eu vou, tem festa, olha ali, dia 7 de julho, 7th of July. Ótimo, só falta me dizer onde é o endereço, the address, para eu ir à festa. Ok. Birthday. Birthday. Eu separo a palavra ao meio e fica mais fácil. Tente falar comigo. Birthday. O meu aniversário é... My birthday is... Em que mês que é o seu aniversário? My birthday is in August. August. E o seu? When is your birthday? Conseguiu falar a palavra birthday? Eu espero que você tenha conseguido. Birthday. Birthday. When is the party? Já que o aniversário é em julho, Márcia, quando que vai ser a festa? When is the party? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Quando é a festa? When is the party? Os americanos também fazem esse sonzinho diferente. Party, party, ao invés de party. Ok? O que eles fazem? Fazem o T, vira R. Party, ao invés de party. Ok. Eu quero que você agora veja comigo o is. Nós falamos when are, agora when is. Ambos são verbo to be. Aquele bom amigo nosso is e are. Is é singular e are é plural. Is, singular. Are, plural. Repita comigo. Is é singular. Are é plural. E o que eu quero que você veja aqui agora? Eu troquei, ao invés de when are, por when were. Por que eu estava pensando em singular plural? E eu deixei aqui em cima, no cantinho para você, os verbos
o verbo to be no passado. E aí você vai perceber que onde era is, singular, ficou was, com exceção do I am, que fica I was, am vira was, o resto é tudo. Você tem uma dica aqui de ouro. Então, vamos conjugar, antes de mais nada, o verbo to be. Verbo to be no passado. Fale comigo para você nunca mais se esquecer. Tá escrito aqui no cantinho, então você pode falar e ler ao mesmo tempo. I was. You were. Fecha o som do were, ok? Não é where, é were. Were. He was. She was. It was. Lembra que era he is, she is, it is? Agora virou was. Qual é a semelhança deles? Terminam com S. Então, para facilitar a sua vida, no presente, onde tem o S, is. O passado continua com S, para você lembrar, was. Vamos para o plural, nós, we. We were. Fecha o som. We were. Vocês, you were. Eles ou elas, they were. Qual é a semelhança que nós temos aqui também? Onde antes nós tínhamos no presente are, we are, they are. Quando era no presente are, no passado virou were. Qual é a semelhança? Ambos têm R-E. Are, como que eu escrevo? A-R-E. Were, como que eu escrevo? W-E-R-E. Então, assim, eu queria te dar essa dica para que você faça a associação do passado e do presente, para que você não se esqueça. Eu já vi muita gente falando he were, mas não é he were, é he was. Termina com S, he was. He is, termina com S. Isso é só uma dica de associação para que você não confunda o verbo to be no passado. Repita comigo mais uma vez para você nunca mais falar isso erradamente. Se um dia você já falou, I was. Eu falo e você repete. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Nunca diga were. É were. Fechado, ok? Pronto. Isso aqui é o passado. Então, o que eu quero saber? Quando você nasceu, esse verbo vai ser usado no passado. O verbo to be, were, you. Lembre-se que ele aparece invertido, porque é uma pergunta. Isso vale para presente, vale para o passado. O verbo to be, ele vai aparecer invertido, porque é uma pergunta. Então, ali em cima, no vermelhinho, eu deixei para você you were. E aqui eu inverto ele porque é uma pergunta. Então, todas as vezes que tiver pergunta, acostume-se com isso. E vamos acostumar com a frase, porque pode ser que você queira perguntar para alguém hoje ainda. Afinal de contas, aprender e praticar é a chave do sucesso. When were you born? Repete comigo. When were you born? When were you born? Quando você nasceu? E eu tô contando aqui, e para você aprender a dar a resposta também, I was born in... E você coloca aqui o seu mês. O meu é August. Escreve com a U, mas não fala August. August, não. Então vamos repetir também o meu mês e talvez seja o seu? August. August. Não é au, é O. Como se fosse um O aberto. O. Que isso? August. August, ok? I was born. O que eu falei do verbo I am? Virou I was. I was. O passado do I am, I was. Aqui eu tenho um verbo que é um pouco diferente porque eu digo to be born. Born anda juntinho com I am, I was born. Então eu vou sempre mudar o verbo to be. I am, I was, I will be. Eu vou sempre mudar só o verbo to be. O born
fica ali juntinho, ok? E ele não é mudado, ele não sofre nenhuma alteração. Então, todas as vezes que você quiser falar eu nasci e vai falar a data do seu nascimento ou vai falar um mês, vamos falar um mês para não complicar muito a sua vida agora. Escreve aqui no comentário para mim quando você nasceu. When were you born? Me diga o mês que você nasceu. I was born in... Do jeitinho que está escrito aqui, eu quero que você escreva aí também. I was born in... Qual é o seu mês? Coloca aqui para mim que se você errar alguma coisinha, eu já te ajudo nesse exato momento. Você está aqui para aprender, não é? Você está falando comigo? I was born in... I was born in... Deixa-me dar uma dica para vocês. January, February, March, April, May, June. Pega seu mês. July, August, September, October, November, December. When were you born? Coloque aqui nos comentários para mim. I was born in... E pegou o mês para mim? Ah, muito bem. I was born in July. É isso aí. É assim que você vai perguntar. When were you born? E é assim que você vai responder. I was born in July. Ok? Lá na frente, no inglês avançado, você poderia falar para a pessoa July. Márcia, você que está me respondendo aqui, e muito obrigada pelos seus comentários, você poderia dizer simplesmente in July, ao invés de falar I was born in July. Mas nós estamos aqui para praticar uma frase, então nós vamos falá-la inteira. I was born in July. Certinho? Já treinei quando você está livre. When are you free? Já treinei com você quando você nasceu. When were you born? Já treinei com você o que mais? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Já treinamos quando é a festa do seu aniversário. When is your party? When is the party? E agora eu quero abrir um leque de opções para vocês, para você falar qualquer coisa no presente. Então a dica é: when do you wake up? O que eu tô chamando muito a sua atenção aqui? O do, ele é auxiliar de presente. Todas as vezes que você vê o do, você tem que estar ligado que isso aqui é uma pergunta no presente. E ele não tem um significado completamente na frase. Porque se você traduzir isso aqui, olha, vem comigo aqui me acompanhando nas frases. When é quando. Do, eu ainda não sei. Pera lá que eu vou te contar. You é você. Então, quando você. When you. Wake up é acordar. Quando você acordar, é isso que está escrito aqui se eu tirar o do da história. O do me auxilia a fazer presente. Então, ele está aqui, ele não tem um significado. Essa palavra significa o quê? Não é um significado. Ele tem uma força muito maior que significado. Ele auxilia o verbo a ficar no presente. Então, ele não tem um significado. O que significa o do aqui? É ser, é estar, é correr, é pular, é fazer, porque do é fazer também, né? Não. Aqui ele é super poderoso, ele nos ajuda a marcar o tempo presente. Todas as vezes que você quiser fazer uma pergunta no presente da língua inglesa, você vai usar o do. Do you, quando você estiver falando com a pessoa e usar o you. Do you. Por exemplo, você fala inglês? Quem nunca ouviu essa frase clássica? Do you speak English? Do you speak English? Não é assim que a gente fala? Do you speak English? Pronto. O do não significa nada. You, você. Speak, falar. English, inglês. Então o do tá fazendo o que ali? Papel de bobo? Não, o do tá marcando o presente. Graças a ele, eu sei que você fala inglês. Você fala inglês? Você falava inglês? Não, não é falava. Falava é passado. Eu não estou usando o passado. É o do que me ajuda a marcar o presente. Assim como nessa frase. When do you wake up? Quando você acorda. Não é quando você acordou. É quando você acorda. Ah, eu acordo cedo. Eu acordo às 6. I wake up at 6.
I wake up very early. Muito cedo. Very early. Para mim é. Outra pergunta. When do you study English with me? Quem entende essa pergunta? When do you study English with me? Quando você estuda inglês comigo? Se você já está ligado que nossas lives acontecem todas as segundas e quartas, 12:30, horário de Portugal, você já poderia responder I study English with you on Mondays and Wednesdays. Segunda, Monday. Quarta, Wednesday. Olha a pronúncia do Wednesday. Tem gente que fala Wednesday. Também não é assim não, né? Wednesday. Wednesday. I study English with you on Mondays, nas segundas e quartas, and Wednesdays. When do, quando você estuda, não é quando você estudava. When do you travel? Quando você viaja? Normalmente é quando? Agosto, setembro, outubro, dezembro. When do you? Isso vai marcar sempre o presente. Então fique ligado porque o do é o melhor amigo que nós temos. É o do que marca o presente. O do, ele é simplesmente, sem o do, nós não somos ninguém. Para marcar o tempo presente nas perguntas, precisamos do do. Sem ele, nós falaríamos o tupiniquim. Se o do marca o presente, o did marca o passado. Então, olha que legal. When do you wake up? Quando você acorda. Quando você acordou? When did you wake up? Só mudei o do para o did e tá feita a troca de tempo verbal. Olha que delícia! O do e o did, eles vão ser assuntos de muitas lives que eu quero e faço questão de explicar para vocês o quão simples é a existência do do e does, que incomoda muita gente. E o quão simples é fazer perguntas, fazer negativas com o do e o does e com o did. Eles empoderam a gente a fazer literalmente a conjugação de tudo quanto é tempo verbal. Tudo. Se você quiser perguntar para mim, você trabalhou? Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos. Você... Ai meu Deus, é tão confuso o português, né? As línguas latinas em geral. Você trabalhou? Como é que eu digo trabalhar em inglês? Trabalhar é... Deixa eu ver se alguém me ajuda. Trabalhar em inglês? Work. Você trabalhou. You work? Não pode ser assim, né, gente? You work significa você trabalhar. Fica parecendo o gringo que chega no Brasil e acha os nossos tempos e as nossas conjugações dificílimas, e são. E aí ele fala, né? Você trabalhar, e ele tá se virando, ele tá se comunicando, tá tudo bem. Mas para nós é muito mais simples do que para eles, por isso que eles erram tanto. A nossa conjugação é muito complexa perto da do inglês. Então, bora lá. Pensando nisso aqui, que o did me ajuda a fazer passado, como é que você diria você trabalhou? Pensa comigo. Did you work? Só isso. Você jogou videogame? Did you play video game? Você ouviu música? Did you listen to music? Você assistiu TV? Did you watch TV? É só colocar o did e as perguntas estão todas no passado. É simples assim, ok? Então, o passado, o did, que uma vez uma pessoa me disse, pra que o inglês inventou o do, does e o did? Eu falei, para salvar a nossa vida, a gente não tem que memorizar esse monte de conjugação que temos na língua portuguesa. Foi para isso que foi inventado o do, does, o did, o will, os auxiliares. Eles nos auxiliam a botar o verbo no tempo que a gente quer. O did me auxilia a botar o wake up no passado. O did aqui me auxilia, when did you go to Brazil? Quando você foi para o Brasil, o did me auxilia a colocar o go no passado. Eu não preciso saber o passado do go aqui nessa pergunta, porque o did chega e fala, deixa comigo, tá no passado. Se fosse, quando você vai para o Brasil, when do you go? Quando você irá, when will you go? Will, o futuro.
Os auxiliares são maravilhosos, então não achem que eles são ruins não, gente. Eles são muito bons, eles nos salvam de muito perrengue que o gringo passa para aprender o nosso idioma, nós não passamos para aprender o deles não. Por isso que a gramática do inglês é muito simples para quem acha que não é. Ela é muito simples, ok? Bora lá. Vou falar mais uma coisinha com você. When did you? When did you? Toda vez que você quiser perguntar alguma coisa, quando você viajou? Como é que é viajar mesmo? Me ajudem aqui nos comentários. Quando você viajou? When did you travel? When did you travel? Quando você foi? When did you? Tá aqui. Go. When did you go? When did you go? Quando você acordou? Tá aqui. When did you wake up? O que nós estamos fazendo? Treinando nossa voz. Treinando a nossa voz. E é isso que eu preciso que você entenda. Mais uma vez eu te digo, nossa live é uma live aula que eu quero que você aprenda inglês. Não perca oportunidades porque não fala inglês. Não converse com alguém legal porque não fala inglês. Não viaje com tranquilidade porque não fala inglês. Não consiga um emprego porque tem gente, muita gente que está fora do Brasil perdendo oportunidades de emprego por não falar inglês. Não quero que isso aconteça. Não quero que você, pelo amor de Deus, seu colega ali do lado vai ser promovido e você não foi e não será porque o inglês dele está melhor que o seu ou o seu nem existe ainda porque você não está nem aí para o inglês achando que vai sobreviver sem o inglês. Não perca oportunidades mais na sua vida porque o inglês é essencial, ele vai fazer falta e se não fez ainda, fará. Todas as vezes que você estiver numa live comigo, papel, caneta, disposição para falar, abra a boca e repita comigo. Porque o que nós estamos fazendo agora? Praticando estruturas que você vai memorizar com facilidade, fazendo o que eu estou te pedindo, fazendo o que toda criança faz. Todas as crianças repetem, escutam, repetem, escutam, repetem. É isso que eu quero que você se lembre, tá?